Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre dependência funcional. Então, o que é isso? Considerando que eu tenha dois campos, o campo A e o campo B, quando eu digo que o campo B ele pode ser identificado a partir do campo A, eu digo que B depende funcionalmente do campo A, ou seja, o campo A consegue identificar o valor do campo B. Então, essa recíproca não necessariamente ela é verdadeira, né? Então, o A eu posso afirmar que eu consigo identificar o atributo B, mas eu não posso dizer que a partir de B eu consigo identificar o atributo A, tá? Então, vamos tentar exemplificar esse conceito de dependência funcional. Vamos considerar que eu tenha uma lista de dados, de campos que estão relacionados a um determinado aluno. Que eu tenho matrícula, nome do aluno, curso que o aluno está matriculado, endereço, celular, o e-mail, o sexo, enfim, uma série de outros atributos. Então, eu posso dizer que o campo A identifica o campo B, ou seja, matrícula, a partir do valor de matrícula, eu consigo identificar o nome do aluno. Porém, essa recíproca não é verdadeira. Por quê? Porque eu posso ter mais de um aluno com o mesmo nome. Então, eu não posso dizer que com o nome do aluno eu consigo identificar a sua matrícula. Mas com a sua matrícula eu consigo identificar o nome dele, o curso em que ele está matriculado, o seu endereço, o seu telefone celular, o seu e-mail e por aí vai. Então, eu posso representar isso daqui da seguinte forma, né? A partir de matrícula eu identifico os atributos nome, curso, endereço e celular. Ou seja, nome, curso, endereço e celular dependem funcionalmente de quem? Do atributo matrícula, tá? Então, a dependência funcional, ela pode ser também uma dependência parcial. O que é uma dependência parcial? É quando os atributos não chave de uma tabela, eles não dependem funcionalmente de toda a chave primária, considerando que essa chave ela é composta, tá? Então, quando eu tenho um atributo, quando eu tenho uma chave composta, como por exemplo, os atributos A e B, né, são referenciados como sendo uma chave composta. A partir desse par de atributos, eu consigo identificar, os atributos C e o atributo D. Então, vamos imaginar o seguinte, que o atributo C ele pode ser identificado a partir desses dois atributos aqui, do A e do B, a chave primária. Porém, esse atributo D, basta eu saber o valor de B para conseguir identificar o valor desse atributo D. Então vejam que esse atributo C ele depende de toda a chave primária AB. Porém, esse atributo D ele depende apenas de um atributo que faz parte dessa chave primária. Ou seja, esse atributo D ele depende funcionalmente, porém de forma parcial da chave primária, a chave composta no caso, Então, nesse caso, nós dizemos que essa dependência funcional que ocorre entre os atributos A e B em relação a D é uma dependência funcional parcial, tá? Então vamos ver um exemplo aqui. Eu queria deixar bem claro que essa figura que eu estou mostrando para vocês, ela foi extraída da edição de número 47 da revista SQL Magazine. Se vocês tiverem a oportunidade de ler esse artigo, não deixem de ler. É um artigo muito bom, o título dele se chama Normalização de Dados. Então, se vocês tiverem a curiosidade, e eu recomendo vocês terem essa curiosidade, vão lá no Google e procura Revista SQL Magazine, edição 47. Ele vai encontrar essa edição, vai mostrar os artigos, e o artigo que eu quero que vocês vejam, ele é intitulado Normalização de Dados. Tá bom? Então, vamos olhar para essa tabela aí e vejam que eu tenho informações sobre um aluno, Eu tenho a matrícula do aluno, o período em que ele está matriculado, o código da disciplina que ele está cursando naquele período, o nome da disciplina e a nota que ele tirou naquela disciplina, naquele período, Então, a gente aqui pode dizer o seguinte, que nessa tabela
a chave primária ela é composta. A minha primary key ela é composta, formada pelos campos matrícula, período e código da disciplina. Então vejam que esses três campos, ou seja, a minha chave primária, eu consigo identificar a nota que o aluno 123 tirou no primeiro período para a disciplina 8, que a disciplina 8 corresponde à engenharia de requisitos, por exemplo. No entanto, para eu saber o nome da disciplina que o aluno está matriculado, está cursando naquele período, eu não preciso saber de toda a chave primária para saber o nome da disciplina. Percebam que para eu saber o nome da disciplina, basta saber apenas de quê? Do código dessa disciplina. Ou seja, um atributo não chave, ele depende de parte da chave primária. Então, existe uma dependência funcional, porém, essa dependência funcional ela é parcial. Tá certo? Então, esse é o conceito de dependência funcional parcial. Aí vamos pensar no seguinte, o conceito de dependência funcional parcial é quando um atributo não chave, ele depende de parte da chave primária, ou seja, ele depende parcialmente da chave primária. Quando essa chave primária, evidentemente, ela é composta. No entanto, quando a minha chave primária ela é simples, ou seja, só tem um atributo, eu posso afirmar que não haverá dependência funcional parcial. Por quê? Porque só tem um campo. Não tem como um atributo não chave depender de 70% da chave primária, né? Onde essa chave primária é somente um atributo. Não faz sentido. Então a dica é, a chave primária ela é simples, ela é formada por apenas um campo, se for, então eu posso garantir que não existe a dependência funcional parcial. Ok? Um outro tipo de dependência funcional é chamada de dependência funcional transitiva. O que é isso? É quando um atributo é não chave, ele depende de um outro atributo que também não é chave. Tá? Então, eu tenho percebido que muitos alunos eles têm confundido o conceito de dependência funcional parcial com dependência funcional transitiva. Então, por conta disso, eu queria deixar bem claro para vocês o seguinte, a diferença entre a dependência funcional parcial e a dependência funcional transitiva. A dependência funcional parcial, pelo menos um atributo não chave, ele depende de parte da chave primária. Tá? Ele depende apenas de uma parte da chave primária. Porém, a dependência funcional transitiva, um atributo não chave, depende de um outro atributo que também não é chave. Ok, galera? Então, nós vamos ficando por aqui e nessa videoaula nós falamos sobre dependência funcional parcial e dependência funcional transitiva. Na próxima aula nós vamos falar sobre a primeira, segunda e terceira forma normal. Ok? Então, até a próxima.